Relacionamentos abusivos. Respeito, amizade e companheirismo são palavras que não existem mais. Cenas de um reality show que chocaram o país. Atitude. Presta atenção! Presta atitude. atenção! Não, você só está chega, comigo! Presta chega, atenção! chega. Só um pouquinho! Você só está comigo porque eu quero que você ganhe, é isso? Notícias de agressão no meio musical. Casos que reacenderam uma chama e uma frente de defesa da mulher. Mas será que casos de relacionamentos violentos acontecem somente com mulheres? Em fevereiro deste ano, uma mulher atropelou o namorado por ciúme. Não comentar sobre o assunto, ter medo ou vergonha e se esconder são atitudes compreensivas, já que este tipo de relacionamento é constantemente descredibilizados, pois sempre depois das brigas, o perdão. Meu bem, Marcos, eu quero deixar bem claro que eu sei que tu nunca teria intenção de me machucar, que tu tá muito cansado. Eu sei que um dos principais motivos de tu estar aqui era por mim. Eu espero que tu esteja bem, que tu esteja junto com a tua família. Eu quero que dê tudo certo, eu quero ficar bem, eu quero que dê tudo certo. O número de mulheres agredidas no Brasil cresceu nas últimas décadas. Um levantamento feito com base em dados da Organização Mundial da Saúde mostra o cenário internacional da violência contra a mulher. O estudo foi feito em 84 países e o Brasil é o 7º mais violento do mundo. Segundo o governo, as Nações Unidas consideram que a Lei Maria da Penha está entre as 3 melhores legislações do mundo. Hoje, homens e mulheres podem ser calçados por esta lei. O que pouca gente sabe é que um xingamento, um empurrão, a proibição de sair de casa ou do uso do cartão de crédito são considerados violência doméstica. Até quando o país será bombardeado com notícias e casos semelhantes? Até quando homens e mulheres serão vítimas de relacionamentos abusivos? Então, você viu alguns casos clássicos aí, você até viu a história do Vitor de novo, que também já está respondendo mesmo esse processo, já foi acusado formalmente, embora a esposa dele tenha voltado atrás. Nós tivemos também essa semana um caso no reality da TV Globo, Big Brother Brasil, onde um dos participantes foi expulso da casa pela delegada da mulher no Rio de Janeiro considerar, que era isso, doutora, que eu estava te falando, Penha, né? Considerar abusiva a atitude do participante. Tem imagens aí para você na tela. Ele já tinha dito que era uma pessoa extremamente nervosa, que já passara por vários tratamentos psicológicos para controlar esse nervosismo. Claro que existem todas as desculpas possíveis e imagináveis para isso. Você está confinado numa casa, você não sei o quê. Só que o que a doutora Camila estava falando para mim aqui é uma grande realidade. Você pode passar por todos os problemas dessa terra, o que não significa que você tem que avançar em alguém. Exato. O bom senso e você ser coerente, você respeitar as pessoas, você tem que respeitar o limite do outro, né, doutora Camila? Exato, Keila. A questão é a seguinte, a gente tem sempre um comportamento de tentar encontrar na vítima, especialmente se ela é mulher, a culpa pelo assédio, pela violência que ela acaba sofrendo. E a pessoa também, né? Porque a própria vítima faz muitas vezes Exato. isso. Eu falei demais, eu fui... Não sei o quê. A pessoa é a que mais se culpa. Você vê, eu não sou a pessoa que acompanha o Big Brother, assim, mais... assiduamente, mas eu vi... Especificamente nesse caso não tem como não, né? Exato, e todo o Brasil ficou sabendo, então... Mas a questão é assim, até a própria pessoa ela se culpabiliza, né? Porque você se sente assim numa situação tão fragilizada que o que você ouve das pessoas que estão ao seu redor fazem com que você acabe se culpabilizando. Mas a grande verdade é o seguinte, não importa o que ela tenha feito antes ou depois, a partir do momento que ele parte para a violência, como ele fez inúmeras vezes, né, Mas mesmo ele não tendo batido, ele partiu para a violência? Sim, você vê momentos que ele pega no braço dela. O fato dele estar próximo a ela, assim, ó, encarando ela com força. Você vê a forma como ele se coloca em cima dela, assim, ó, para intimidá-la, para silenciá-la, fazendo assim o tempo todo. Isso é a postura típica de um assediador. Então, assim, é uma questão complicada. As pessoas, elas tentam falar, mas ela é chata, mas ela é isso, mas ela é aquilo. Gente, é uma questão que a gente não pode perder de vista. Não importa o quanto a pessoa seja chata, violência é crime. Violência doméstica tem uma lei específica, né, que é a Lei Maria da Penha. Então, não tem desculpa, né, para isso que ele fez. Doutora? É bom deixar claro também, Keila, que a violência dá a entender que é só violência física, mas não. No caso dele não chegou a ser a física. A violência verbal, a intimidação, a violência assediadora. Então, o assédio, a diminuição da pessoa...
tudo isso nós consideramos como violência. A lei, ela tem um tipo bem aberto, não é só... Muitas mulheres pensam que é agressão física, mas não é só agressão física, né? Para chegar na agressão física, geralmente existe agressão uma física é o último estágio, né? Existe um caminho. É o último estágio a agressão física. Mas daí, doutora, eu vou te falar a mesma coisa que eu tinha falado para a Camila, que a Camila já quis me matar. Eu não acredito que ela está pensando isso, mas eu preciso perguntar, porque eu ouvi muito isso. A moça, no caso especificamente do Big Brother, ela é uma pessoa, ela mesma já se auto-intitulou como uma pessoa daquelas assim que a última palavra tem que ser dela. Sim. Então ela tá brigando, mas ela só vai parar de falar se a pessoa se calar. Esse tipo de comportamento, quando você pega uma pessoa, naquele caso específico que causou a expulsão dele, tava bêbado, porque aquele povo ali bebe, não tem o que fazer também, né, doutora? É. Daí... O ambiente é propício. Né? Bebeu, a pessoa já sabe que o outro é nervoso, e fica ali, e fica falando 200 mil vezes, retrucando, não é uma provocação? Ou isso também não se justifica? Não, é assim, as pessoas têm comportamentos, então tem aquele que quer dominar e tem aquele que é o dependente emocional 100%, que se subjuga. E lógico que aquele que se subjuga, o outro fortalece. Então tem aquela sensação de empoderamento que a gente fala, né? Sempre na relação, um dos dois ostenta o empoderamento e o outro subjuga. Então aí sempre há tirar o proveito, vamos dizer assim, dessa dependência emocional, porque as pessoas têm dependência emocional em relação umas às outras, e aí o relacionamento, ele fica totalmente deturpado, né? E confunde-se todas as coisas e o respeito, ele deixa de existir. Agora, é importante. Cris, vou até te interromper para te fazer pergunta, pode ser que seja isso que você ia falar. Daí acontece o seguinte, muitos casos, a mulher passa por uma coisa como essa e termina o relacionamento. Termina porque não vai dar, porque senão eu vou acabar apanhando, ou porque eu já apanhei e tal. Mas tem gente, que eu acho que é até uma boa parcela das mulheres, que não terminam. Que é a Que dependência fica ali, emocional, né? E que vai ficando ali a vida inteira. Eu já vi casos em delegacia da mulher, nunca vou esquecer na minha vida que eu cheguei no lugar na delegacia da mulher e uma mulher estava toda mordida, uma senhora. E todo final de semana ela apanhava. E eu, né, era repórter, falei, pelo amor de Deus, toda semana você apanha e está aqui. Não, mas é porque eu tenho certeza que um dia ele vai melhorar. Daí o que acontece com esse ser, meu Deus? Porque no caso da menina, embora ela seja chata, ela falou que ele não fez nada, que ele só estava nervoso e que não é o comportamento dele, que a hora que sair dali que eles vão ficar super bem e tal e tal. O que acontece com esse povo? Então, a gente tem essa dependência mesmo? Tem, e a dinâmica dessa violência precisa ser entendida de dois aspectos. Um do ponto de vista individual, das características de personalidade. Então, assim, geralmente essas pessoas têm componentes de personalidade como impulsividade, esse lado mais agressivo, né? São pessoas que têm um autocontrole baixo, né? Então, é uma coisa que é do indivíduo que ele vem desenvolvendo e às vezes o próprio ambiente colabora e estimula o ambiente e as coisas que ele procura, né? E do ponto de vista mais amplo, sistêmico, a gente tem que entender que esse padrão de violência, muitas vezes ele vem de outras gerações. A gente fala que o padrão de comportamento violento, ele é transgeracional. Ele não se começa numa única família, na maioria das vezes, não se começa agora, no presente. O comportamento violento, ele é aprendido, né? E às vezes subliminarmente aprendido. Porque em pequenos gestos, em pequenas coisas cotidianas na família, o jeito que os pais falam com a criança, a forma como a criança começa a se relacionar com esses pais, com seus amigos, com a escola, com o mundo, né? Então isso não dá pra gente compreender de uma forma muito micro, né? Eu acho que a gente tem que olhar sistemicamente falando. Quando a gente trabalha com uma pessoa vítima de violência, a gente tem que trabalhar os padrões familiares também. Então, a gente tem justamente uma intervenção mais ampla para quebrar esse padrão de comportamento. Então, não é simples essa leitura. A gente pode fazer a leitura do indivíduo, então, no caso do rapaz do Big Brother, né? Então, assim, entender, ele falou de algumas características individuais. Que ele já sabe que ele tem mesmo. A gente teria que olhar esse ambiente dele, entender a história dele, né, familiar, de outras gerações. E a gente aceita também, a mulher aceita também porque tem medo ou porque muitas vezes foi criada nesse ambiente de submissão? Porque tem a ver com os papéis femininos aprendidos, né, o modelo familiar, né, as relações de submissão e de poder, né? Então não é uma leitura, não é uma única leitura para cada caso, né? Claro que tem alguns componentes comuns entre esse padrão violento,
mas ele precisa ser entendido de uma forma bastante ampla. Assim. Por exemplo, Camila, qual é o tipo de mulher que busca ajuda na rede, por exemplo? todo tipo de mulher. É uma ilusão. Quando eu comecei a fazer esses atendimentos, eu até Achar tinha... que é só classe média baixa, né? Exato. Eu tinha uma percepção de que isso acontecia... E aí, assim, num ambiente que fosse muito diferente do que a gente está acostumado a pensar essa situação de violência doméstica, né? Que a gente está acostumado a pensar uma situação totalmente desestruturada, uma família até economicamente. E, na verdade, não. Porque A gente liga a violência doméstica com a pobreza, na verdade, né? Não necessariamente. Com a pobreza. Não necessariamente. A nossa cabeça faz essa ligação, né? Nada a ver, porque o que eu tenho visto, eu atendi mulheres que moravam em bairros nobres de São Paulo, como Vila Madalena. E apanhava. E apanhava. E não se... Isso que a doutora estava falando é importante. A mulher, mesmo a gente é difícil para a gente se reconhecer numa situação de violência. Porque aquilo se naturaliza. Né? Se naturaliza no ambiente familiar, se naturaliza... E principalmente na violência moral, né? Como a gente tinha falado. As coisas que você ouve... A gente se naturaliza, então assim, e o padrão que a gente atende ali na rede feminista de juristas defende, eu convido todo mundo a ver a página, né, no Facebook e conhecer o trabalho, os textos das juristas feministas que a gente tem feito ali, que é bem interessante e pode ajudar você que está em casa, né? Então, assim, essa questão que é uma quebra de paradigmas até pra gente, né? A gente começou a se reconhecer em situações ao atender as outras mulheres, né? Começou a olhar para dentro dos próprios relacionamentos, perceber que a coisa é muito mais sistêmica e social do que a gente pode imaginar. E sabe que chega a ser até engraçado, né, doutora Ivani? Mas a gente pensa, eu falo que as redes sociais, elas são o céu e o inferno na mesma página, né? Porque tem a acessibilidade à internet, ela traz grandes possibilidades para a gente, em todas as áreas. É agente multiplicador, né? Mas em contrapartida, a gente percebe que esses temas, quando voltam à tona, você vê que, é lógico que tem um número não é que o número aumentou, é que agora é mais exposto, as pessoas até se expõem mais por conta da rede social. Mas não buscam essa mudança, como a Camila falou, né? Parece que no final das contas, tudo se modernizou, mas o pensamento é o mesmo, eu tenho que ficar ali e aguentar aquilo ali quietinho. Por isso a importância deste espaço para trazer informações para as mulheres que existem possibilidades de ajuda, né? Para elas saírem dessa situação. Por exemplo, na área trabalhista, muitas mulheres não sabem, mas se houver agressão a ponto de ter a doença, porque tem a agressividade que é a violência física, que elas podem ficar afastadas. Mas tem a moral, que é o abuso pelo mesmo, INSS, né, por auxílio-doença, mas também com depressão, que é a agressão verbal. Elas têm estabilidade provisória de até 6 meses, muitas delas não sabem. Se elas ficam afastadas pela Previdência, elas vão receber o auxílio-doença e ainda tem a estabilidade provisória de 6 meses. Mas não é necessário ficar afastado pela Previdência para ter essa estabilidade. Se ela fica em casa se cuidando porque ela está com depressão, ela também tem esse afastamento e essa estabilidade de 6 meses, e quem vai pagar é o empregador. Até ela se recuperar, quando ela está em tratamento com psicólogo, por exemplo. Então, esses direitos, as mulheres nem sabem que elas têm. E elas não sabem também das instituições que estão aí à disposição para ajudá-las a sair dessa situação, né? E muitas delas têm medo de ir na delegacia da mulher, fazer lá uma denúncia e tem medo da represália. Fala assim, olha, eu vou lá denunciar o meu marido, depois ele vai vir com tudo em cima de mim, né? Então elas ficam com medo e elas ficam cada vez mais submissas, né? Porque elas têm medo de agir. Por isso que eu sou totalmente a favor, que eu tinha pedido, eu estava falando com a doutora Camila, que eu pedia para que eles viessem, porque se você tem medo desse caminho, de uma delegacia, ou até de represária, contra o seu marido, não sei o quê, da família, de gente ficar contra, uma associação, uma organização, ela tem todo o embasamento jurídico e também psicológico para te ajudar. Porque às vezes a gente não consegue dar o passo sozinha, né? E precisa de ajuda nesse caso. Nem precisa, né? Nem precisa, tem um monte de instituições aí, porque você vai ficar sofrendo em casa sozinho. O que acontece é que, às vezes, nós estamos aqui numa rede cristã, né? Eu sou advogada e cristã também. E aí eu acho que é importante dizer que o que acontece, às vezes, as pessoas elas têm uma interpretação da situação e acabam até utilizando a palavra de Deus de um ponto de vista político para fazer a mulher sofrer sozinha em casa. Então, a mulher está passando por uma situação de violência e aí,
Jesus passou por uma situação de violência, né? Como se Deus quisesse que a gente ficasse sofrendo. Exato. Apanhando. E o que Jesus fez nessa situação? O que Jesus fez nessa situação foi se colocar entre a mulher que estava sofrendo a violência ali, Maria Madalena, e defender ele, e dizer quem aqui pode julgar essa pessoa que está aqui, né? Que sofreu uma violência. E o que eu ouvi inúmeras vezes de várias pessoas tentando ajudar, sempre tentando ajudar não por maldade, não, a mulher sabe dificular, ou não, dá outra face. Quando a gente tem um exemplo claro ali do que Jesus faria numa situação de violência contra a mulher. Além da dependência emocional, existe a dependência econômica também. Às vezes a mulher não tem para onde ir, ela tem os filhos para cuidar, os filhos para criar, e quem vai sustentar? Isso é uma situação complicada. Então, a dependência econômica e a dependência emocional são as principais causas, e mais ainda a cultura, né? Mas, da Cris, população. Mas eu acho que tem também a questão do medo, né? Tem. Porque eu conheço um caso, por exemplo, até da outra vez que nós falamos sobre isso, eu contei essa história de uma pessoa que nem era casada e que ela por conta de trabalho, ela tinha um namorado que era muito ciumento e todas as vezes que ela ia fazer um teste no trabalho, que era um teste como se fosse coisa para modelo e tal, ele batia nela. Ele jogava ela no chão e ela ficava toda roxa, toda machucada. E ela tinha muito medo. Porque depois que ele fazia isso, ele pedia desculpas e falava que ele ia se matar. Então ela tinha mais medo dele se matar e dela ficar com aquele negócio, meu Deus, vou morrer por causa disso. E ela ia lá fazer teste toda machucada, com a cara toda inchada, inventar. Cada hora inventa uma história, né? Isso é uma história real que eu vi mesmo, que eu presenciei mesmo. Eu fiz matéria sobre isso e ela tinha medo. E era uma pessoa culta, de um nível já universitário, classe média e tal. Então a gente... Porque tem gente que fala assim, a pessoa gosta de apanhar. A gente já ouve muito isso, né? Você também deve ouvir muito isso. Porque a pessoa gosta de apanhar, porque não toma uma atitude, né, doutora? Não é nem casada e não toma uma atitude. Mas não é, a sensação é a mesma, porque você tem aquela pessoa do teu lado, a pessoa pega e fala que vai morrer por causa de você. Ou então fala que vai te matar. É chantagem, né? Você fica com medo, né? Porque a gente tem medo. Eu tenho medo do ser humano, porque as pessoas hoje são muito doidas. Não é, gente? E por isso não precisa de muita coisa para matar hoje. Você vê o tanto de gente que... Esses jornais mais... da Atena, querido, e do Marcelo, são queridos, mas eles mostram isso todos os dias. A maior parte do Marcelo sempre fala sobre isso, que 90% do jornal mostra ou o homem matando a esposa ou vice-versa, porque as mulheres também estão valentes nesse negócio de matar. Então, dá medo, né? Você pega as estatísticas de quantas mulheres são vítimas, as que a gente chega a saber porque chegou na delegacia, né? Tantas aquelas que ficam silenciadas em casa. Você pega as estatísticas, é realmente absurdo. assustador. Daí, nesse caso do medo, como é que a gente faz? Então, é importante dizer que ela precisa buscar ajuda, porque não é fácil sair dessa relação. Não é, sozinha é um consegue. número muito mínimo que sai, até justamente porque é essa relação patológica que se estabelece, né? Então, a pessoa precisa realmente buscar um tipo de ajuda. Muitas vezes, com o decorrer, ela vai ficando cada vez mais traumatizada, e toda pessoa diante de um trauma, e até falando do ponto de vista biológico, o cérebro fica paralisado. Quando a gente está muito assustada, a gente é que nem um animal irracional. A gente não consegue enxergar? A gente não consegue, às vezes, reagir, né? O cérebro fica paralisado mesmo. Eu estava explicando aqui para as doutoras nos bastidores que o cérebro tem uma área, que é a amígdala aqui atrás, que é responsável, que é o nosso alarme de perigo. Então, uma pessoa que tem um trauma e está traumatizada, essa amígdala está desregulada. Então, o cérebro não tem reação. Então, hoje a gente tem tratamentos muito modernos, inclusive no Brasil, em algumas clínicas e associações, que são técnicas americanas que curam pessoas traumatizadas. Olha só. Né? Então, assim, até foi trazida para o Brasil por uma pessoa cristã, que é a Isli Carvalho. Uma das técnicas chama EMDR, é uma sigla em inglês, e a outra chama Brain Spotting. E é o quê? Medicamento, aparelho? Não, são exercícios, são técnicas de neurobiologia, né, de neurociência, que a gente utiliza nos consultórios ou nas clínicas para tratar traumas, né? Foi criado nos Estados Unidos justamente para tratar traumas de violência, de todos os tipos, e de veteranos de guerra. E é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né? Depois a gente pode botar o link e o site para as pessoas procurarem. É muito legal isso, até para saber mesmo. E realmente a gente consegue daí quebrar essa dinâmica que é patológica e que, como eu falei, ela vem de outras gerações, não só daquele momento, daquele indivíduo, né? Então, com ajuda só que as pessoas conseguem sair, porque senão a dinâmica realmente ela vai se esticando até o ponto de chegar aos extremos, que é perder a vida. Não, eu tenho a impressão também... E a doutora disse que isso é um círculo vicioso, né? A pessoa sai de uma situação
de trauma, de violência, e ela se mete logo Parece em que arruma seguida uma pior. numa outra situação. A gente idêntica. chama repetição A dos mente da sintomas. gente fica condicionada à desgraça, eu falo, né? É Falando que- de uma maneira leiga, Você viu sua você mãe já falou mais sofrendo. fino. Como é que você falou? Como é que você A falou repetição agora? do sintoma. Repetição dos sintomas. Eu já acho que a gente fica acostumado com a desgraça, que daí parece que você só atrai coisa ruim. Exatamente. Não é? Mas o cérebro Mas é. fica pensando, o cérebro traumatizado, ele é um cérebro em alerta e um cérebro que pensa negativo. Então a pessoa não consegue, o cérebro não consegue trazer alternativas reais, é como alguma coisa travada. Mas né? tem muita gente que é também... Estou querendo eximir, eu não tenho filhos, mas também queria me eximir a culpa de pai e mãe, porque eu fico pensando, tem gente que, por natureza, parece que tem esses comportamentos e não puxou para ninguém, não tem? Gente que é a gente mesmo, que a gente é desse jeito e não tem nada a ver com o que a gente Porque viu. daí a gente vai ver ter a ver com o nível de estresse das pessoas atualmente, né? Então, quando a gente está sob estresse, a gente é mais impulsivo. Um dos sintomas da depressão não é a tristeza. O principal sintoma da depressão é a agressividade. Né? Da depressão? Da depressão. A tristeza é um dos elementos, mas para te diagnosticar a depressão, um dos principais, e na nossa sociedade o mais comum, é a agressividade. Então, quando a gente está andando pelo trânsito, um monte de gente se batendo, se xingando, as pessoas estão deprimidas. A gente vive numa sociedade Quase que um deprimida. grito de socorro deles, né? Só que Socorro, não tô é mal. reconhecido porque a gente tem o estereótipo de que depressão é tristeza, alguém que está caído chorando. No quarto trancado. Não, e não é. A agressividade é um sintoma de depressão. Impulsividade também. E características muito comuns em homens que também não tratam. Porque tanto déficit de atenção, impulsividade e agressividade são sintomas bastante comuns e que a gente observa desde a infância. Então, quero também comentar que eu acho que a prevenção está dentro das famílias, nos pais poderem se olhar e observar os seus comportamentos, nas escolas, os exemplos dos professores que são agressivos muitas vezes com os alunos e os alunos revidam. Então, aonde começa isso? É no núcleo social primitivo, família e escola, né? Então, aonde está a prevenção? E nós adultos sermos melhores, nos tratarmos para que a próxima geração consiga ser melhor, né? Porque como é um padrão de comportamento, é aprendido. E, Camila, quando as mulheres buscam ajuda, existe, por exemplo, um passo a passo que elas têm que ter? Por exemplo, no caso como... Esse caso que a gente está falando do Big Brother, na verdade, o próprio Thiago Leifert, na apresentação, disse uma coisa que é uma realidade. Isso acontece todos os dias. Só que como você está com a TV ligada, e é uma emissora muito grande, todo mundo está vendo, então causa a repercussão daquilo que é um reflexo, infelizmente, que a gente não se agrada um pouco em falar isso, mas é um reflexo da nossa realidade. As mulheres que chegam nessa situação e que têm essa mentalidade de que não aconteceu nada, de que está tudo bem, de que nós vamos ser felizes para sempre, o que se faz com esse ser quando procura ajuda? Esse ser não procura, né, na verdade? Na verdade, a gente recebe muitas, porque assim, acho que é importante colocar que a mulher que sofre uma violência, como eu disse, ela não se reconhece naquela gravidade do que ela está passando. Então, o que a mulher quer não é terminar o relacionamento dela, ela quer que pare a violência. Quer que a pessoa mude. Até porque tem implicações na família, nos filhos, né? Tem as pessoas... Geralmente as pessoas tentam fazer ela não tomar uma atitude que elas consideram drásticas, que é se separar e etc. Mas aí quando a mulher chega na rede, geralmente ela está decidida a fazer alguma coisa. Então, ou ela enxerga a parte criminal, por exemplo, não aguento mais apanhar, não aguento mais tomar croque do meu marido, tá afetando meus filhos, ou ela se reconhece numa questão familiar, quero separar, não chegou a sofrer uma violência direta física, mas já está sofrendo psicológica há um tempo. E aí primeiro a gente conscientiza, entende o caso, né? Entende o que está acontecendo, tem um trabalho de conscientização. E tem ajuda jurídica, no caso? Se a gente vê o caso, dependendo do caso como é que a gente propõe ações, encaminha ela para a defensoria, dependendo da questão, encaminha ela para os órgãos responsáveis, né, dependendo da questão, por exemplo, se for um estupro, né, que é um outro tipo de violência doméstica, tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que fazer o exame para testar ali. E falando de estupro, vou até te interromper para falar uma coisa. Estupro não é uma pessoa estranha que entra na casa de alguém ou que pega você na rua e que te violenta. Você é estuprada quando você não dá o consentimento de ter uma relação sexual naquele momento, mesmo que a pessoa que quer manter essa relação seja o seu marido. Porque o relacionamento sexual, isso também é bíblico. As partes é que tem que querer. Então, quando alguém te obriga a manter uma relação, já é um estupro. Mas daí entra uma outra coisa, Antônio Ivani, que a mulher vai chegar lá e vai chegar para falar do marido. Isso vira uma confusão na casa, com a família. Todo mundo fica achando que a pessoa é doida, né, gente? Isso que é o problema também, sem contar né? que o homem, ele se sente muito diminuído na sua masculinidade quando chega a essa situação. Quando é rejeitado. E a agressividade aflora instantaneamente. Pode piorar a situação, inclusive, né? E qual é
infelizmente eu tenho que finalizar, mas eu já vou começar, já que você está falando, eu vou começar. Conselho não é bom, né? Porque se fosse bom, o povo vendia, né? Ainda mais nesse país. Não seria de graça. Mas qual é a orientação? Até profissionalmente falando, eu falei muito essa questão profissional, porque o assédio e a falta de respeito também acontece muitas vezes no seu ambiente de trabalho, ainda mais quando você atinge um nível excelente de formação. Olha, eu acho que qualquer tipo de agressividade que a mulher se sinta que ela não está confortável na relação, ela já tem que procurar separar o quanto antes que piore a situação. Não esperar, né? Não tem que esperar nada, né? E procurar ajuda de profissionais, né? Tais como um psicólogo, essas instituições que dão apoio à mulher. Por exemplo, no caso da Lei da Maria da Penha, retira-se a mulher daquele ambiente, se ela não tiver lugar para ficar, existem órgãos governamentais, tais como a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social, que faz colocação temporária em outro local, né? Até ela se contatar com a família, para poder ir embora com a família. O que é importante é sair daquela situação, porque quanto mais ela fica, mais submissa e mais a violência é aflorada. Mais fragilizada. Né? Mais fragilizada. E depois ela fica numa situação que ela não vai conseguir sair, né? Por conta do elemento repetidor, não é isso, E doutora? uma coisa importante que eu acho que é fundamental a gente falar, que toda situação de violência está no meio familiar sobre um segredo. Então, é preciso romper os segredos, não só de mulheres que são violentadas, como crianças. E uma coisa que eu digo, acreditem nas crianças também que são violentadas. Tá? Eu tenho muito caso em consultório que as famílias, quando descobre, quando vem à tona, minimiza a situação e acha que é bobo. Por exemplo, um pai, um tio passar a mão numa menina de 9 anos crime e não tem nada de bom. E não é pouco caso. Nada de Isso bobo traumatiza. Também. Ô, Cris, para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa. Daí a pessoa que passa por essa situação, mas ela não quer separar, mas também não quer ficar assim. Ela tem esperança de que essa situação possa mudar. Se o homem também é vítima de violência, mas a gente está falando mais da mulher porque somos a maioria. Somos a maioria que é vítima. Daí, é aconselhável, por exemplo, que o casal busque ajuda? Sim, que esse cidadão, com certeza. se ele fala, não, realmente eu estou violento demais, eu estou nervoso demais, você me desculpa, eu quero que você me ajude, quero buscar ajuda, porque se a pessoa está querendo é uma coisa, né? Que é uma coisa que você precisa repensar. Vale a pena ou tem gente que não tem recurso, que nem não muda de jeito nenhum? Não, com certeza. Inclusive pela ajuda de medicamento com psiquiatra, né? Porque esses controles da impulsividade, da agressividade são controlados com medicação. Então é o primeiro passo para ter uma abstinência do ato violento. O primeiro passo, na verdade, é querer, né, Cris? Querer. Segundo é procurar uma ajuda médica, porque o médico também vai trazer uma resolução até mais imediata pela medicação, e buscar terapia de casal, terapias individuais. E como a doutora disse, quanto mais cedo sair, melhor, porque daí o outro tem chance de mudar. Porque depois que entra num nível de patologia muito grande, daí a mudança é muito difícil. Até porque daí a pessoa não vai acreditar também, a pessoa já aceitou tanto que o outro vai falar, já está aceitando até agora, não vai querer mudar nada. Tem isso também, né, tem toda uma situação de desumanização da mulher ali, né? Porque tem esse estereótipo o machismo, ele impõe sobre a gente esse estereótipo da mãe, daquela que tem que aguentar, daquela que tem responsabilidade sobre a família, né? Eu acho que a primeira questão que eu tento tratar com as vítimas de violência com as quais eu tive contato não é sua responsabilidade salvar esse homem. A sua responsabilidade, em primeiro lugar, sobre a sua felicidade, você não consegue salvar esse homem sem você estar bem primeiro. Então, procure ajuda psicológica, procure ajuda jurídica, converse com uma amiga, troque experiências. Hoje em dia a gente tem redes, tem aplicativos. É só você procurar que alguém vai estar ali para te ouvir. É importante entender, né? Que não está sozinho, e né? Que tem saída, né? Meninas, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Todos os contatos delas já foram passados na tela, mas eu quero falar. A doutora Ivani tem um e-mail, que é ivanibramante@hotmail.com. A doutora Cris tem um site, que é doutoracrispertucci.com.br. A doutora Camila, que é militante da Rede Feminista de Juristas, tem no Facebook Rede Feministas de Jurista Defende, com M, esse defende, tá? E tem também o e-mail dela, que é camilaexposito15@gmail.com. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Olha, quero falar uma coisa para você. Você sabe que respeito é uma coisa que cabe em qualquer lugar, em qualquer relacionamento, em qualquer cômodo da sua casa, em qualquer lugar que você trabalhe. Se você se sente desrespeitado, isso vale para homem e para mulher, porque também tem mulher sem educação, violenta, que avança, que manda matar, que não aceita uma opinião, que quer mandar em tudo. Tem todos os gêneros de ruindade, tem nos dois sexos, entendeu? Então, a verdade é que se você se sente vítima
de pessoas que não têm o bom senso, a educação e que não sabem conviver, não sabem ser um casal, então não adianta que você precisa mudar de endereço. Porque as coisas, tem gente que diz assim, não, mas quando casar melhora. Essa é uma frase de namorada que vive apanhando. E quando casar, piora. Quando casar, muda, as pessoas falam. Ninguém muda. Deus permite que a gente tenha uma transformação, porque mudança é igual você mudar de endereço, você pode voltar para a casa antiga. A transformação te faz uma pessoa diferente, mas isso você só alcança quando você tem a humildade de entender que muitas vezes você precisa de ajuda, que você não consegue sozinho, que você realmente não está bem. Então, a base para você viver essa transformação, para você não ser um peso para os outros e não acabar com a tua própria vida e afastar todas as pessoas que você ama, aquelas que podem vir a te amar, te respeitar, até profissionalmente falando, é que você tenha a humildade de entender que tem coisas que você precisa mudar. Então, esse é o primeiro passo, para que nós paremos de conversar sobre isso, para que seja rotina o respeito ao próximo, o amor ao próximo, e não para que nós tenhamos organizações para proporcionar mais amor entre as pessoas, para ajudar quem realmente precisa, e não ter que perder tempo com gente adulta e madura que não consegue viver em sociedade. Se você está nesse nível já de estresse, de nervoso, seja o que for, seja qual for o teu problema, sempre tem alguém para te ajudar. E tem um Deus que te recebe, entendeu? Para que você viva uma transformação. Buscar a Deus não tem nada a ver com religião. Você pode ser da religião que for, da seita, não interessa isso. O que interessa é que a gente tenha um Deus que é acessível, que basta você pedir, olhar para você e falar, Senhor, tem misericórdia que eu não estou me aguentando, quanto menos os outros, para que você comece a viver essa mudança. Porque quando você vive essa mudança, você também para de encher a paciência dos outros, porque essas pessoas, elas atormentam todo mundo. Então, você não seja um canal de tormento para as pessoas, seja um canal de bênçãos. Seja bênção no lugar que você trabalha, na tua casa, para os teus filhos, para que a gente não crie gerações de gente mais louca do que já vai agora. Porque a tendência é essa. Então, pare para você pensar no que você está vendo e no que você está vivendo. E mais, se você vê do lado da tua casa, no seu colega de trabalho, sendo humilhado, apanhando, você tem que ligar no Disque Denúncia. Ele existe para isso. Você ligue no Disque Denúncia, que é 180, para que as pessoas também possam, porque tem gente que não tem coragem, mas pede, pelo amor de Deus, para alguém ter. Então, você diz que 180, que é a melhor coisa que você faz.